Geralmente, quando a gente pensa no processo de remuneração dos escritores, geralmente a gente pensa em três etapas bem simples, mas não tão fáceis de fazer. Né? Que basicamente o que a maioria de nós escritores pensamos é, primeiro, em escrever a nossa história, né? O livro. No segundo momento, a gente vai procurar então por uma casa editorial para a gente conseguir publicar e para que no terceiro momento a gente possa vender esse livro, né? Ou no caso a editora poder nos ajudar aí com a publicação e consequentemente com a venda. E existe também um outro caminho quando a gente fala sobre remuneração para escritores, que é a busca, a participação, na verdade, né, em concursos e prêmios literários. Porque uma vez que você, enquanto escritor, consegue, né, uma boa classificação no prêmio literário ou no concurso literário, né, as portas tendem a abrir, né, para você. É claro que existem muitos prêmios que não são tão relevantes ou com alguns concursos que são menos relevantes do que outros, mas geralmente, né, concursos maiores e prêmios maiores tendem a contribuir positivamente na carreira dos escritores. Isso é fato, você muito provavelmente já deve ter se deparado com o Torturado da Vida ou com outros livros, né, que tenham ganhado prêmios e sido relevantes. Mas o que acontece aqui é o seguinte: todos esses dois caminhos eles são possíveis, né, e não tem nada de errado com eles, né? Se você for uma pessoa que escreve dedicada, determinada, persistente e tiver um bom conhecimento de vendas, estratégias de vendas, você certamente vai conseguir bons resultados ao longo do tempo. Mas existe um terceiro caminho que pode te ajudar mais. Pode ser que você consiga ter certos resultados mais rápidos. E é um caminho que, além de você conseguir aumentar a sua lucratividade, você também vai conseguir criar comunidade e você vai conseguir, né, gerar uma autoridade ali dentro da área que você domina. Né? Vamos supor que você escreve um determinado tipo específico de texto e com essa outra estratégia você consegue, além de criar uma comunidade, você consegue vender ali, né, os seus textos, o seu livro, o seu serviço, o seu trabalho, e você consegue também se tornar, com o passar do tempo, é claro, uma autoridade nessa área, o que a longo prazo te ajuda muito mais. Né? E uma das coisas mais legais que eu gosto dessa estratégia é que com ela você pode reaproveitar aqueles textos que você às vezes escreve, às vezes você envia para um concurso ou para um prêmio literário e você não é selecionado e você não fica ali entre os primeiros colocados. E muitos de nós, né, acabam guardando esses textos e deixando eles arquivados para no próximo momento talvez enviar para outro prêmio, concurso. E você pode fazer isso, não tem nenhum problema, cada um escolhe aquilo que é melhor. Mas com essa estratégia, você pode utilizar esse mesmo texto que você submeteu a um prêmio, um concurso que não deu muito certo lá, e você pode utilizar ele para conseguir aumentar a sua lucratividade, aumentar os seus ganhos aí com a escrita. Então, em vez de você arquivar esse texto, deixar ele guardado, você pode utilizar ele, né, como uma ferramenta de alavancar aí as suas vendas, a sua visibilidade, a sua autoridade e assim por diante. Essa estratégia que eu vou mostrar para você hoje é uma estratégia que eu fiz, é uma estratégia que eu testei, é uma estratégia que deu muito certo para mim, na verdade que tem dado muito certo para mim, e certamente ela vai funcionar com você também. E ela funciona basicamente com três elementos, né? São três pilares aí, três bases, vamos dizer assim, para que ela funcione bem, para que ela dê certo. Eu chamo ela de a estratégia dos 3 pontos, porque existem essas três partezinhas aí que elas precisam estar em conjunto para poder funcionar. Né, a primeira parte, que deve estar em conjunto, é um blog. A segunda parte são as redes sociais. E a terceira parte é o produto ou serviço que você vai oferecer. E muitas pessoas devem estar, muitos de vocês, na verdade, podem estar se perguntando, mas puxa vida, blog? Será que blog funciona? Será que esse negócio de, sei lá, criar um blog dá certo hoje, no tempo que a gente está? E eu posso afirmar para você positivamente e tranquilamente que sim, que blogs ainda funcionam. Blogs dão muito certo, sim, se você fizer da forma correta.
se você criar um conteúdo realmente relevante para sua audiência, se você conseguir criar uma estrutura que facilite a leitura, que facilite o contato das pessoas ali, e principalmente se você tiver consistência, né, ou seja, persistência, se você tiver ali o tempo certo para você publicar esses textos, né? Como assim, o tempo certo? Eu quero dizer o seguinte, você não pode começar um blog e postar 10 textos hoje e passar um mês sem postar nada lá. Né? Isso certamente não vai funcionar, porque a consistência é muito importante, né? Faz com que as pessoas confiem em você e no seu trabalho, faz com que elas valorizem aquilo que você faz e cada contato desse ajuda muito mais. Mas agora voltando para a estratégia, né, que é a estratégia dos 3 pontos. Então nós temos o blog, temos a rede social e temos aí por último o produto ou serviço que você vai evidentemente oferecer para as pessoas. O blog ele vai servir como um canal de relacionamento mais profundo com a sua audiência. Mas como assim mais profundo? Você certamente já deve ter entrado num blog, num site ou algo similar e se deparado com aquela janela que abre. Né? Sabe quando você entra no site e abre uma janela assim? Falando, inscreva-se na nossa newsletter para você receber conteúdos exclusivos, etc. e tal. Quando você coloca essa janelinha no blog, as pessoas vão colocar o e-mail delas lá. E sempre que você postar algo novo, elas serão notificadas. É mais ou menos como funciona no YouTube, né? Quando você se inscreve aqui no canal embaixo. É mais ou menos parecido com isso. Então nessa estratégia, para que ela funcione, você precisa utilizar um blog para você publicar os seus textos. Mas espera aí, eu vou publicar qualquer texto que eu quiser? Não. Você vai publicar texto dentro da sua área, da área que você atua, dentro do tema que você escreve. Vamos imaginar que você talvez escreva, seja um escritor de histórias góticas. Você vai criar um blog voltado para esse público, um público parecido com você que gosta de histórias góticas, que gosta desse mundo mais sombrio. Né? E aí, quando eu falo criar, pensando nesse público, você tem que pensar tudo mesmo, design do blog, né? Essas questões, essas características assim. E outra coisa também que é muito importante no blog é você ter ali dentro do seu blog uma estrutura amigável para a leitura. Né? É muito importante você pensar também na estrutura do texto. Né? Por exemplo, geralmente fundos de blog coloridos, com muitas cores, eles atrapalham a leitura, fazem com que as pessoas cansem mais rápido, assim elas param de ler o seu texto antes de chegar ao final e elas param de acessar também de uma forma muito inconsciente. Né? Se você der uma olhada no nosso blog, você vai ver que os fundos sempre são brancos, né? Os parágrafos são sempre menores, né? Existe sempre ali uma imagem e subtítulos para poder dar a impressão de que o texto é menor e todos esses pequenos detalhes fazem com que as pessoas leiam o seu texto até o final e evitando, né, que elas simplesmente leiam só metade de um texto, vão embora e depois nunca mais voltem. Então, essa parte técnica também é muito importante, tá? Então, você vai criar um blog. Dentro desse blog, você vai pensar no seu público. Aí você vai começar a produzir no blog ali textos mais aprofundados dentro do seu tema. Sabe aqueles textos que eu disse anteriormente, que você às vezes envia para um concurso literário, para um prêmio literário, e você não ganha? Você pode utilizar partes desse texto para você publicar no blog. Então, por exemplo, sabe o Wattpad? Não sei se você conhece, né? Mas o Wattpad ele é uma plataforma onde os escritores escrevem suas histórias, vão publicando de pouco a pouco e os leitores vão acompanhando, né, esse avanço da história. Como se fosse uma novela, né, só que ali com as histórias escritas. E o blog você pode também fazer isso com as suas próprias histórias de ficção. Você pode ali dentro do seu planejamento, né, publicar texto sempre num dia exato, de 2 em 2 dias, né, dentro da consistência que você achar coerente para você, mas desde que seja consistente e que você continue fazendo. Então você vai publicar partes dessa história ali para o seu público, né? E aí você vai começar a criar essa comunidade escrevendo e publicando esses textos ali, ou pegando os textos prontos, como eu disse, que você utilizou nos concursos e nos prêmios literários. E você também pode pensar numa possibilidade de ajudar a sua comunidade além dos seus textos propriamente ditos. Você pode pensar também na possibilidade de ajudá-los com alguma área que você domina, alguma coisa que você domina dentro dessa área.
Isso também ajuda muito a valorizar a sua autoridade. E aí, com o blog pronto, né, você vai criar então um perfil no Instagram, que muito provavelmente você já deve ter. Só que o perfil do Instagram pode ser no Instagram ou pode ser no Facebook. Eu falo Instagram porque o Instagram está muito em alta, né? E basicamente eu acho que ele, no momento, é a mídia social que mais tem audiência. E você pode utilizar o Instagram para poder atrair o seu público. Então você vai utilizar o Instagram para atrair o seu público. E você vai reter o seu público ali no Instagram e vai direcionar o público do Instagram para o blog. Mas aí você fala, mas eu já tô fazendo, eu tenho Instagram não sei quantos anos, eu já posto umas coisas lá e nunca deu certo. Não deu certo porque você provavelmente está fazendo a coisa do jeito errado. Tá? Então, né? Mas como assim do jeito errado? Você não, o Instagram, você não vai só postar as coisas de qualquer jeito, né? Como às vezes eu vejo muitos escritores fazendo, né? Às vezes eles pegam o celular, tiram uma foto de qualquer jeito de um livro ou de qualquer coisa e vai postando isso sem mensurar, sem ver o que dá certo, sem ver o que dá errado, sem saber exatamente quem são as pessoas que eles querem alcançar. E com o tempo, conforme quanto mais publicação ruim você publica, menos engajamento tem e menos pessoas vão se interessar pelo que você está fazendo. Então, por isso que é muito importante você mensurar cada postagem que você faz. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Aqui eu estou só falando da estratégia em si. Mas é muito importante que você tenha ali uma conta no Instagram, um perfil no Instagram, para você poder direcionar essas pessoas para o blog. Então você tem um perfil no Instagram, onde você vai produzir trechos, olha só, trechos dos conteúdos mais... sabe aqueles conteúdos mais profundos e mais completos que você vai publicar lá no blog? Você vai pegar uma versão mais minimalista desse texto e vai publicar no seu Instagram. Mas eu vou publicar um texto, uma imagem? Não. Você vai criar formatos diferentes. Pode ser em vídeos, pode ser em carrossel, não sei. Você que tem que pensar nisso juntamente aí com o seu público. E você vai publicar fragmentos desses textos lá no seu Instagram. Então, no Instagram, você vai fazer publicações menores para atrair o seu público e direcionar para o blog. E aí, quando entra no blog, a pessoa vai colocar um e-mail na newsletter e vai receber uma notificação todas as vezes que você publicar um novo texto ali. Então, a pessoa entra no Instagram, segue você, passa a conhecer o seu trabalho, daí do Instagram ela vai para o blog. Até aí, você provavelmente já entendeu. Então, nós falamos aqui de 2 pontos, o blog e o Instagram. E o terceiro ponto, que para mim, assim, um dos mais importantes, né? Todos esses 3 pontos são importantes, tá? Se você tirar qualquer um deles, não dá certo. Mas esse aqui é muito, ele tem como é que eu posso dizer, uma importância maior, porque é desse terceiro ponto que vai vir a sua remuneração, né? Que é onde vai vir a sua rentabilidade. Mas que ponto é esse? É justamente o seu livro, o seu produto ou o seu serviço. E geralmente eu falo produto ou serviço porque não necessariamente você vai precisar colocar todo o seu poder de venda no livro, né? Porque muitos escritores eles esperam justamente isso, que toda a sua remuneração venha através do livro. Mas a sua remuneração ela não precisa vir só do livro. Claro que você tem que pensar numa forma de conseguir rentabilizar e de fazer com que a venda do livro funcione, mas existem muitas outras coisas que você pode fazer enquanto escritor para conseguir ter uma remuneração maior, né? Então, quando você tem um blog, você tem um Instagram e agora você tem um produto ou um serviço para oferecer para a sua comunidade, de tempos em tempos você vai ofertar esse produto e você vai conseguir aí aumentar a sua rentabilidade em cerca de 91% ou mais. E eu falo isso, não é da boca para fora. A LPS, nós passamos os primeiros 6 meses basicamente com faturamento zero. Nós tivemos muita dificuldade em fazer com que o blog fosse rentável, até que nós começamos a utilizar exatamente essa estratégia do jeito que eu estou falando para vocês. A gente utiliza o blog para colocar conteúdos mais aprofundados. A gente utiliza o Instagram para atrair a nossa comunidade, as pessoas que a gente quer ajudar. E no terceiro momento a gente oferece um produto ou um serviço que vai ajudar essa comunidade.
e você pode fazer o mesmo com você. E é claro que existem muitas outras coisas para a gente discutir dentro especificamente de cada tópico, mas a estratégia dos 3 pontos ela funciona com essa base desses 3 pilares aí, o blog, né, as redes sociais e o produto. E se você começar a aplicar isso, e se você começar a fazer isso muito, fazer isso de forma bem feita mesmo, se dedicar e mensurar principalmente os resultados, com certeza em pouco tempo você vai ter uma remuneração que muitos autores independentes, né, eles almejam, mas não conseguem alcançar. Mas precisa ser feito com muito cuidado. E quando eu falo cuidado, é fazer as coisas do jeito certo. Como eu disse no blog, você, né, aquelas especificações, né? Como eu disse, por exemplo, o blog é bom que você tenha, que você estude um pouco mais para entender como é que tem que ser uma estrutura de um blog para fazer com que as pessoas consigam e tenham prazer de ler o seu texto até o final. Não é porque a gente está falando de um aparato tecnológico, então existem algumas coisas que você precisa aprender no Instagram. Não é só você fazer post de qualquer forma, né, e achar que isso é o suficiente, não é? Você pode fazer 10 mil postagens, se forem 10 mil postagens ruins, não vai dar certo. Né? Então você precisa aprender a fazer postagens certas, postagens atrativas, mas o principal de tudo é mensurar, né, e ver o que está dando certo e ver o que está dando errado. E com certeza ter um produto, ter um serviço para oferecer e, acima de qualquer coisa, aprender a oferecer esse produto. Tá bom? Então eu gostaria de pedir para você comentar nesse vídeo aí, se você quiser que no próximo momento a gente traga um vídeo falando de forma mais aprofundada sobre essa estratégia para vocês conseguirem colocar aí a mão na massa e aumentarem, né, a rentabilidade de vocês com a escrita. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até qualquer hora.